E a criminalidade, falando lá nos Estados Unidos, segue tomando conta do nosso Rio de Janeiro. Dessa vez eu quero repercutir com vocês o caso do deputado federal Sargento Portugal, do Podemos, que ele teve o carro alvejado ontem, durante um confronto na favela de Antares, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O veículo foi atingido por pelo menos 6 tiros e dentro do carro estavam o deputado e também o motorista e, ainda bem, nenhum dos dois ficaram feridos. O deputado veio a público afirmar que foi vítima de intimidação e a polícia, claro, foi acionada e tenta descobrir nesse momento se ele foi vítima de assalto ou se de fato foi um ataque direcionado, premeditado, tentando tirar a vida do deputado. Parece que a Zona Oeste, cada vez mais, virou uma espécie de zona franca do crime. Ali é impressionante o controle, o império das milícias e como o Estado paralelo fincou raízes de vez, Mano Ferreira. Pois é, Marinho, a gente parece que se acostumou a ver notícias que mostram que partes do território brasileiro não são controladas pelo Estado brasileiro, mas por facções criminosas organizadas, multinacionais, com articulação bilionária, que lucram muito e que têm bastante dinheiro e poder que também se verifica por meio da intimidação política, através de mortes. Nós temos muitos casos de mortes de políticos no Brasil. O caso da vereadora Marielle é o mais conhecido de todos, mas temos diversos outros casos pela Baixada Fluminense, em outras localidades do nosso país, de crimes de políticos que acabam tirando a vida de pessoas pelo simples fato de estarem, de alguma forma, contrariando interesses imediatos de bandos organizados, de facções criminosas altamente perigosas. De tal modo que, na minha visão, a gente precisa ser capaz de ter a maturidade política no Brasil de deixar de lado, em se tratando de pautas como essa, as divisões ideológicas entre esquerda e direita e ter muita clareza de uma divisão ideológica entre aqueles que passam pano para o crime organizado, aqueles que estão permitindo que a infiltração do crime organizado sobre as instituições de Estado se amplie, daqueles que desejam que o Estado seja representante da diversidade de pensamento da população brasileira, aqueles que defendem, de fato, a democracia representando o livre desejo, a livre vontade do eleitor por meio de um voto que é baseado em ideias e não em intimidação e medo. Para a delegada Raquel Galinatti, se nem carro blindado oficial de deputado federal fica eximido dessa selvageria, desse chumbo cruzado que toma conta ali do Rio de Janeiro, em especial na Zona Oeste, imagina o Uno 2008 parcelado em 48 vezes do trabalhador que fica refém desse chumbo cruzado todo santo dia. Infelizmente, quem atua no combate ao crime recebe, sim, milhares de pressões. O Sargento Portugal, o primeiro mandato, ele era um policial. Existe aquela tentativa intimidatória de que policiais não podem ir, senão em determinados locais, principalmente, que é uma região e que é um palco de disputa de milícia do Comando Vermelho, porque irão, sim, ser executados. Recentemente também tivemos ali próximo um policial civil, João Pedro, que ele foi morto na Serra da Grota Funda, marido de uma juíza lá no Rio de Janeiro. Ele integrava um grupo de operações especiais, também não estava a trabalho, ele estava seguindo a juíza. Então é uma situação de violência permanente. A sociedade está vulnerável e quando falamos em policiais, isso agrava de forma circunstancial. Henrique Krieger, quero te ouvir também, porque, enfim, cada vez mais a política de segurança pública no Rio, em especial, que é o famoso Rio de Janeiro, o purgatório da beleza e do caos, né? Parece refém, assim, de operações simbólicas, de discursos reciclados, até de estatísticas muitas vezes maquiadas. E uma frase que eu, sinceramente, não aceito e nenhum cidadão fluminense deveria aceitar recentemente, a do governador Cláudio Castro, logo após aquela grande operação ali perto da Pavuna, no Chapadão também, e Vigário Geral, particularmente em Vigário Geral, melhor dizendo, ali na Avenida Brasil, onde ele disse que enxugar gelo é importante. Onde dizer que a estratégia que restou ao Estado fluminense seria enxugar gelo.
É lamentável e é justamente resultado, Marinho, desses acordões. Isso aí, pra mim, é acordo, sabe? Quando você tem uma pessoa que está na frente de uma instituição, à frente do governo, tem poder político, poder jurídico e poder de bala para poder combater uma injustiça e escolhe não fazer, é porque ele tá ganhando mais com a injustiça do que com fazer a coisa do jeito correto e seguindo a lei. E aqui eu não me refiro a uma pessoa, mas eu tô dizendo a esse padrão de liderança que a gente tem encontrado, inclusive, na história do Brasil, especialmente na história do Rio de Janeiro também. Estão ganhando com a impunidade, alguém tá ganhando em deixar o crime comer solto e, obviamente, não é a população. A população é quem mais tá perdendo, né? A gente vê, agora saiu essa semana, e eu quero aqui deixar como recomendação também o documentário do Brasil Paralelo sobre a situação de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Um trabalho profundo, assim, muito, muito legal, um mergulho mesmo, todo mundo deve assistir para ficar mais por dentro, até para entender quais são as possíveis soluções, porque em ano de eleição todo mundo promete soluções milagrosas por um problema que não é complexo, quer dizer, perdão, que não é fácil, mas ele também não ele é simples de ser resolvido se tiver justiça, se tiver polícia na rua e se tiver uma série de outras questões que a gente já viu acontecer e dando certo no mundo. Dá para salvar o Rio de Janeiro, sim, mas tem que querer fazer. E agora a gente segue adiante aqui, pessoal, muito bem falado, Henrique Krieger, todo mundo assinando embaixo da